A escassez de recursos está colocando as Forças Armadas brasileiras em uma situação crítica. Não nos descuidamos da imperiosa necessidade de mais helicópteros, de mais blindados e de mais mísseis, meios militares imprescindíveis e que foram adquiridos de forma responsável e transparente e foram agregados à dotação de material da força. A falta de água, luz e até mesmo de alimentos nos refeitórios é uma realidade iminente, resultado dos cortes profundos no orçamento da defesa. Sem o dinheiro necessário para cobrir despesas básicas, a capacidade operacional das tropas está em risco, comprometendo a segurança do país em um momento de crescente instabilidade na região, especialmente com as tensões na Venezuela. Os militares, que deveriam estar prontos para defender a nação, enfrentam agora desafios internos que ameaçam sua prontidão e moral. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. No dia 23 de agosto de 2024, o governo anunciou a maior arrecadação federal registrada dos últimos 29 anos. Foram 231 bilhões de reais, já descontando a inflação, o que representa um crescimento de quase 15% em relação ao mesmo período de 2023. Este aumento significativo nos cofres públicos contrasta fortemente com a crise enfrentada pelas Forças Armadas, que lutam para manter suas operações básicas, enquanto os recursos que lhes são vitais são restringidos. Segundo técnicos do Ministério da Defesa, com o bloqueio dos recursos feitos na pasta neste ano de 2024, vai faltar dinheiro para despesas essenciais como água, luz, combustível e até mesmo alimentação para os soldados. A gravidade da situação foi confirmada por uma reportagem do jornal O Globo, publicada no dia 22 de agosto de 2024, que revelou o pedido urgente do Ministério da Defesa por 1,4 bilhão de reais à equipe econômica do governo, para fechar as contas das Forças Armadas até o final do ano. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem buscado apoio do Palácio do Planalto para sensibilizar a equipe econômica a liberar os recursos necessários para manter as atividades básicas do Comando da Aeronáutica, Marinha e Exército, pelo menos até o fim do ano. Contudo, o decreto orçamentário publicado no final de julho trouxe um corte significativo de 675 milhões de reais para a defesa, agravando ainda mais a situação das Forças Armadas. Outras pastas, como saúde, cidades e educação, sofreram bloqueios maiores, mas algumas têm conseguido direcionar recursos por meio de emendas parlamentares, o que não tem ocorrido com a defesa. Dentro das Forças Armadas, a palavra de ordem tem sido cortar despesas. Treinamentos, cursos e viagens foram drasticamente reduzidos ou suspensos, comprometendo a preparação das tropas. Na aeronáutica, o expediente da semana foi encurtado em um dia, para evitar gastos com refeitório, e outras medidas austeras podem ser adotadas se a situação financeira não melhorar nos próximos meses. No Exército, a maior preocupação está centrada na manutenção das atividades de vigilância nas regiões de fronteira, especialmente em áreas sensíveis, como a que faz divisa com a Venezuela. Com a crescente tensão na região, a falta de recursos compromete a capacidade do Brasil de monitorar e responder a potenciais ameaças, deixando o país vulnerável em um momento crítico. O presidente atual do Brasil vem tentando se aproximar dos militares, mas essa aproximação ainda não se traduziu em um aumento significativo dos recursos destinados à defesa. A falta de espaço no Congresso para sensibilizar os parlamentares sobre a importância do financiamento adequado para as Forças Armadas tem sido um obstáculo considerável, e o ministro José Múcio continua a buscar ajuda tanto do presidente quanto do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tentar reverter os cortes. Os programas estratégicos das Forças Armadas, como a aquisição dos caças Gripen para a Força Aérea, o submarino nuclear da Marinha e os blindados do Exército, estão seriamente comprometidos. Esses projetos, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também foram atingidos por um corte de 4,5 bilhões de reais,
o que tem adiado constantemente seus cronogramas de entrega e implantação. Nos últimos 10 anos, o orçamento, entre aspas, livre da defesa, excluindo o pagamento de salários, caiu quase pela metade, passando de 20 bilhões de reais em 2014 para 11 bilhões em 2024. Esse encolhimento drástico do orçamento tem colocado em risco não apenas os projetos de modernização, mas também a própria capacidade das Forças Armadas de se manterem operacionais em um cenário de crescente pressão externa. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, recentemente destacou em seu discurso durante a cerimônia do Dia do Soldado que, apesar das restrições orçamentárias, o espírito perseverante e a dedicação dos militares permanecem inabaláveis. No entanto, ele também ressaltou a imperiosa necessidade de mais recursos, incluindo helicópteros, blindados e mísseis, para garantir que as Forças Armadas possam continuar a cumprir seu papel de defender a soberania nacional. Com a equipe econômica do governo discutindo novos cortes de gastos para o ano que vem, o futuro das Forças Armadas permanece incerto. A cada novo corte, a capacidade do Brasil de responder a crises e de proteger suas fronteiras é colocada em risco, algo que pode ter consequências graves, especialmente em uma região tão instável quanto a América do Sul. O bloqueio de recursos para as Forças Armadas também afeta diretamente o moral das tropas, que se sentem desvalorizadas e desprotegidas pelo governo. Soldados e oficiais que dedicam suas vidas à defesa do país vêm-se agora lutando não apenas contra ameaças externas, mas também contra as dificuldades impostas pela falta de apoio financeiro. Isso ratifica os pedidos de baixa do serviço ativo, que aumentaram significativamente nos últimos anos. Além disso, o general cobrou a necessidade de mais blindados e mísseis para a Força Terrestre. É o que a gente vai ouvir agora. Esse espírito perseverante de doação integral à carreira é mantido incólume, mesmo sob os efeitos das restrições orçamentárias que atingem a todos. A crise orçamentária tem forçado as Forças Armadas a priorizar apenas as atividades essenciais, deixando de lado iniciativas importantes para o desenvolvimento e a modernização das forças. Isso inclui a suspensão de manobras militares e exercícios conjuntos com forças estrangeiras, que são cruciais para a troca de conhecimentos e para a adaptação às novas ameaças globais. Além disso, a falta de recursos compromete a capacidade de recrutamento e de formação de novos militares. Sem dinheiro para treinamentos adequados, a qualidade das tropas pode ser comprometida, colocando em risco a segurança nacional a longo prazo. O Brasil, que já enfrenta desafios econômicos internos, não pode se dar ao luxo de negligenciar sua defesa. A situação na Venezuela, que tem gerado tensões em toda a América Latina, é um lembrete claro da importância de manter forças armadas bem equipadas e prontas para agir. A falta de investimento na defesa pode ter consequências irreversíveis para a segurança do país. A história mostra que países que negligenciam suas forças armadas acabam por pagar um alto preço em momentos de crise. O Brasil precisa reconhecer a importância de suas forças militares e garantir que elas tenham os recursos necessários para cumprir seu dever de proteger a nação. Enquanto isso, as Forças Armadas continuam a operar em condições cada vez mais adversas. A dedicação dos militares brasileiros é inegável, mas sem o suporte financeiro adequado, até mesmo os soldados mais comprometidos encontrarão dificuldades para cumprir suas missões. O governo precisa agir rapidamente para reverter essa situação, garantindo que as Forças Armadas recebam o financiamento necessário para manter suas operações e para se preparar para os desafios futuros. Para você que é um combatente atento às dinâmicas globais, inscreva-se em nossa lista de e-mails operacionais. Enviamos semanalmente atualizações sobre o cenário militar e geopolítico mundial, mantendo você sempre preparado para qualquer situação hostil. Link no primeiro comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar.
deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes, até a próxima!